Aleluia, glória a Deus. Muitas coisas acontecendo na nossa comunidade e você precisa aí ficar por dentro e pelo menos participar de uma dessas programações ou duas aí que foram descritas aqui pela nossa querida, em nome de Jesus, amém? Queridos, nessa manhã, o Senhor nos agraciou com uma palavra vinda dos céus para nós. Então eu gostaria que você que está andando pelo salão, pelo prédio, faça o que você tem que fazer, se assente, não se distraia, fique focado, porque a palavra do Senhor será destilada sobre o seu coração. E se você ficar distraído, você vai perder o tempo de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia! É a Thaís que está aqui? Não, parece. Aleluia! Amém, Jesus! Amém, 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 amém. E o tema dessa palavra é vencendo a batalha da forma certa. Oh, glória! Vencendo a batalha da forma certa. Queridos, desses últimos cultos, nós temos ouvido aí, pastor Marcos veio com uma palavra para esse ano, e você que está aqui conosco, você que nos visita, a palavra para o ano é expansão. E você que é aqui membro da comunidade, já tem que correr com essa palavra para a sua vida. Não pode ficar parado. Eu já peguei essa palavra pelo Espírito e já estou me ajeitando, me organizando para correr com ela o ano todo, queridos. É uma palavra de Deus. Então você precisa abrir o seu coração, recebê-la e correr com ela. Porque senão as coisas passam e você fica para trás. E o Senhor não quer isso para a sua vida. Amém? E aí o pastor Marcos veio aí na virada falando sobre Josué. Foi uma bênção de Deus nos impulsionando para aquilo que o Senhor tem para nós esse ano. Logo em seguida nós recebemos a palavra da Vanessa Moraes, carinhosamente Vanessa Evangelista, trouxe aqui sobre a batalha da mente, como aí conduzir a nossa alma a se conectar com o Espírito, a deixar a carne bem baixinha, a alma bem baixinha e o Espírito lá em cima. Uma palavra tremenda. Está disponível no YouTube, viu? Todas elas. Você pode ir lá depois e beber dessa fonte poderosa. E domingo passado, o pastor Salomão estava aqui nos falando, nos ensinando sobre o rei Josias. E eu falei, uau, Senhor. O Senhor já está falando de um rei e o Senhor havia falado no meu coração de um novo rei para esse domingo. E hoje nós vamos falar sobre um rei que fez história na palavra de Deus. Assim como você também vai fazer história onde você passar. Amém, queridos? Você não é só mais um. Rick Warren fala, você não é feito pelo acaso, você tem propósito. Sou Deus poderoso. E hoje nós vamos falar sobre Josafá, o rei Josafá. Oh, glória! E nós vamos ler aqui um texto, ele é um pouco longo, mas o Senhor disse que eu precisaria ler com vocês todo esse texto. Então não se canse, tá bom? Você que tem a sua Bíblia, pode abrir pelo celular, pelo papel mesmo, ou assistir pelo telão aqui. Eu vou usar aqui a versão Almeida, a minha amplificada, mas se você achar uma Almeida aí que corresponda a ela, glória a Deus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 30. Crente que é crente lê Bíblia. Pastor, eu não sou crente. Então, prazer em apresentar a palavra de Deus. Fonte inesgotável para as nossas vidas. Não fique sem ela, alimenta o seu espírito, amém? Vamos lá. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon, Tamar, e que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor.
pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele lembrando aqui que o Senhor havia dito. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham a terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que de nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Aleluia! Pois a peleja não é vossa, é do Senhor, é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. E nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-me-eis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou o seu rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Despuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, ó Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, queridos, imagina tudo isso, esse cenário. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, destruídos. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e examinar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente.
vivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no vale, no vale de Beraca. Presta atenção como que chamava esse vale. Se juntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém a Josafá à frente deles e tomaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória dos seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, Pai. Ela é certeira, ela é instrutiva. Oh, Pai, ela é conselheira, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós nos agarramos a ela pelo Espírito, Pai. Oh, Senhor, fala conosco, Pai. Nos consola, nos exorta, nos edifica, Senhor, nessa manhã. Abra os nossos ouvidos, abra os olhos do nosso coração, Pai, para receber dessa semente preciosa nessa manhã. E eu cancelo agora toda distração, toda inquietação, tudo que é contrário, Pai, para que a semente da tua palavra, Pai, germine, brote, oh Deus, cresça em saúde e frutifique sobre a vida dos meus irmãos. Aleluia, aleluia. Queridos, nós vemos aqui a história de um rei, ó o calor, o ar chegou, Jesus, obrigado, Pai, aleluia. Nós vemos aqui a história de um rei, lá no Antigo Testamento. Você que não conhece a Bíblia, essa é a palavra de Deus. Ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pastora, Deus fala nos dois? Fala. É a palavra de Deus. Ele fala no Antigo e no Novo Testamento. E eu convido você, inclusive, aí a folhear os livros do Antigo Testamento. Tem muita história boa em 1 Reis, 2 Reis, história de reis que não se conformavam com aquilo que viam e fizeram história na palavra de Deus. E esse rei específico aqui, Josafá, em hebraico significa Deus é o juiz, o julgamento vem do Senhor. Então, um nome imponente, Deus é o juiz. Já é um nome que atribui aí justiça, fidelidade, verdade. Olha o poder do nome, hein? Você que vai ter filhinhos aí, peça ao Senhor nomes proféticos, porque o nome tem muito a ver com a identidade daquela pessoa. E Josafá, filho do rei Asa. O rei Asa também era um rei que agradava o coração de Deus, que carregava princípios, carregava a palavra dentro dele. Então ele veio dessa linhagem também do rei Davi, e Josafá continuou fazendo o que seu pai fazia. E ele reinou aos 35 anos de idade, novinho, mas ele já tinha pela frente o encargo de fazer a diferença sobre uma nação, sobre um reino, sobre um reinado. Deus te levanta para fazer a diferença. Não se conforme com aquilo que você vê. Você não é mais um. Você foi levantado por Deus aonde você está para fazer a diferença. Amém, queridos? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Pode conversar comigo, viu? Pode falar amém. Então, queridos, Josafá foi levantado naquele tempo. E ele seguiu os passos do seu pai. Ele destruiu altares idólatras de Judá. Judá ficava no reino sul. Então ele chegou, era idolatria, tudo bagunçado, tudo desajustado. E sabe, queridos, quando nós carregamos o princípio de Deus, nós precisamos trazer aquilo que é do céu para onde você está. Então ele começou a organizar aquilo, começou a falar, olha, não quero mais isso aqui, vamos tirar isso aqui, esse lugar aqui vai adorar a Deus, pode lançar fora esse Baal aí, aqui não tem espaço para isso. E começou a conduzir o povo nessa instrução dos céus. E nesse contexto de reinado, o rei estava sendo avisado
que havia vindo pela frente um ataque. Lá no início, no capítulo 1, no versículo 1, ele foi avisado que viria um ataque. Josafá, o negócio é o seguinte: estão vindo aí 3 reis contra você. 3 reis, você é um só. 3 é maior do que 1, não é, queridos? Então, Josafá ouviu aquilo. Queridos, a derrota, ela era certa. Ela era uma coisa certa na vida daquele homem. O que tem se levantado na sua vida aí que você tem falado: meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, é muita coisa. Senhor, eu não consigo vencer esse diagnóstico. Senhor, essa conta está muito alta para eu pagar. Sozinho eu não consigo. Meu Deus, eu não consigo vencer essa dificuldade familiar. O que tem aí diante de você que tem feito você temer? Porque no versículo diz que Josafá se sente impotente, sem estratégia. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui o primeiro ponto. Ponto 1. Qual é o ponto 1? Diga não ao desespero e busque a Deus. Quando se levantar diante de você algo difícil, talvez você diz assim: pastora, é impossível. Então você vai banir essa palavra do seu vocabulário. Porque no dicionário de Deus não tem possibilidade. Não existe. Pastora, mas não tem solução. Na terra não, mas no céu tem. Amém? Aleluia. Então, lá no versículo diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Então, a primeira coisa que ele fez, ele temeu. Somos humanos. Tememos. Tememos sim. A notícia ruim chega. Meu Deus. O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Senhor, eu estou sem chão, né? Muitos falam, estou sem chão. Ficamos mesmo, queridos. Somos humanos. Somos humanos. Mas o medo, ele é um espírito. Um espírito maligno. E você não pode dar lugar para ele morar no seu coração. Se o medo chega, vê lá um cômodozinho no seu coração, põe uma cadeirinha e senta, lá ele vai ficar. Não deixe o medo morar no seu coração. É muita coisa que eu tenho que enfrentar. Ah, esse projeto. Ah, essa angústia. Ah, essa cidade. Ah, esse Brasil. Não, queridos. Não deixe o medo morar no seu coração. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, moderação, equilíbrio. É isso que a palavra diz. Então vamos ficar equilibrados. A notícia ruim chegou? Tenha medo, mas se equilibre. Para os jovenzinhos aí, tenho medo de escuro. Vamos vencer o medo escuro. O escuro é só a ausência da luz. Amém? E você é luz. Então por aí você já venceu o medo. Vamos vencer. Então Josafá temeu. E depois que ele temeu, ele respirou. E ele buscou ao Senhor. Queridos, não se desespere mediante a adversidade. Mediante essa dificuldade tão grande. Essa batalha tão grande. Não se desespere. Respira e ora. Respira e liga para o pastor? Respira e liga para a família? Respira e liga para o médico, para o hospital, para o banqueiro, para não sei mais quem? Não. Respira e busque ao Senhor. Foi isso que Josafá fez. Ele fez isso. A oração nos leva a conectar a nossa fraqueza à onipotência daquele que pode fazer, queridos. Quando você dobra o seu joelho, você fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. De mim não há nada, Senhor. Eu preciso do Senhor nessa situação. Queridos, eram 3 exércitos inimigos. Era muita gente, era muita pessoa paramentada. Eram muitos militares ali. Sozinho ele não conseguiria, a preço nenhum. Então ele pôs-se a orar. O rei entendeu a importância de buscar a Deus.
Ele teve medo e foi para a oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A igreja precisa se levantar nesse tempo e orar, e guerrear, posicionar, se arrepender, rasgar o coração, tirar essas mazelas, essas tranqueiras, falar: Senhor, está aqui no seu altar. Sexta-feira teve culto de oração aqui, queridos, e eu falei: deixa nesse altar o seu ego, seu egoísmo, tudo aquilo que te afasta de Deus, as suas falácias, o seu muito falar, o seu muito eu. Para com isso, meu irmão. Para de achar que você sabe tudo. Recebe aí em nome de Jesus. Para de achar que você sabe tudo. Para com isso. O supra-sumo é o Senhor. Tem gente aí arrumando briga onde não tem que entrar, não. É o rei que vai entrar por você. A Bíblia diz que ele pelejou por ele. Então para de achar que você, na força do seu bração aí, vai vencer tudo. Vai é nada. Vai não. A Bíblia diz: seja tudo e que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Todas as vezes que tem uma guerra diante de mim, queridos, eu falo: Senhor, que haja em mim o mesmo sentimento que houve no Senhor. Me dê os seus olhos nessa situação, Senhor. Me dê o seu coração aqui, Senhor. Então nós precisamos orar, buscar o Senhor sem cessar. Queridos, o que é orar sem cessar? Em todo tempo. Em todo tempo. Tá lavando louça? Estou orando. Estou lavando banheiro? Estou orando. Estou andando de carro? Estou orando. Estou conversando com alguém? Estou até conversando com alguém? Estou orando. Jesus, para esse relógio, pai. Estou conversando com alguém, sabe? Às vezes o Espírito Santo faz umas coisas loucas assim. Às vezes estou lá, a pessoa está contando a história dela, e eu começo a ver assim no coração dela uma porta, e Deus me... Sabe? Em todo tempo. O mundo lá fora não precisa do seu muito eu, do seu cognitivo tanto supra-sumo. O mundo lá fora precisa do poder do Espírito. O mundo lá fora precisa ver morto ressuscitar, precisa ver cadeirante andar, precisa ver leproso ser curado. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa conhecer Jesus, Jesus, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Salmo 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Está temendo? Busque ao Senhor. Efésios 6:18, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, é orar em todo o tempo no Espírito. Ore em outras línguas. Pastora, você quer que é isso? Não. Isso é oração que você vai falar com o Senhor, sem o seu entendimento entender nada, mas o Senhor entende tudo e o Senhor dá armas para você, dá estratégias para você lutar guerras nessa terra que você não consegue lutar sozinho. Outra coisa que a oração em línguas faz, ela começa a abrir o seu coração. Sabe aquele homem que tem problema com pornografia, com pecado oculto, sabe? Deus começa a rasgar aquilo quando você ora em outras línguas. Tudo isso começa a sair, sabe? Mentiras. Aquelas pessoas que têm vícios de mentir, mentirinha aqui, mentira. Gente, quem não mente não, viu? Pelo amor de Deus. Se você mente, o pai da mentira é Satanás. É ele que tem que mentir, não é você não. Amém? Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quem disse isso aqui foi um homem que estava preso, angustiado, mas ele escreve uma carta, eu amo isso na Bíblia, ele escreve uma carta que fala sobre gratidão e alegria, quando ele está preso, numa situação, se é uma prisão assim de pedra, tudo lá. Um cenário horrível, uma escória. E ele ensinando sobre contentamento, ensinando sobre alegria, ensinando sobre você abrir a sua boca e deixar a ansiedade aos pés do Senhor. E ele vir, e ele te curar, e ele fazer aquilo que tem que fazer. Tudo isso através da oração e súplica.
Ore, 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 queridos. Ore. Josafá incentivou um jejum em toda Judá. As pessoas abraçaram a estratégia de guerra junto com Josafá. E se abster. O que é jejum? Se abster dos prazeres dessa vida. Isso é jejum. Jejuar é você dizer ao Senhor: Senhor, eu estou tirando algo aqui que faz parte do meu cardápio para entregar o meu espiritual ao Senhor, Pai. Eu estou dedicando ao Senhor. O jejum, ele alinhou o coração do povo à vontade de Deus naquele tempo de Josafá. Ele silenciou o medo. Ele amplificou a sensibilidade do povo espiritual. E o jejum, ele cria espaços para ouvir Deus com clareza. Eu costumo jejuar 2 vezes da semana. Crente tem que jejuar. Amém? Crente tem que orar, crente tem que jejuar. Então, crie o hábito de jejuar. Pastora, eu não consigo porque eu tenho minha glicemia alterada. Peça ao Senhor a direção correta e siga as instruções médicas, mas não deixe de jejuar. Não deixe de se abster. Busque ao Senhor. É uma prática poderosa, queridos, poderosa. Os discípulos estavam aflitos, a Bíblia diz. E Jesus diz: essa casta só sai por meio de jejum e oração. Então tem que jejuar. Tem que jejuar. No dia da angústia, queridos, nós precisamos lembrar daquilo que está no nosso coração. Josafá precisou, diante daquela situação, aquele cenário, ele precisou abrir o seu coração e falar: Senhor, a tua palavra diz, Senhor, nós temos promessas desde Abraão, Senhor, essa terra, Senhor. Então ele lembrou aquilo que estava na palavra de Deus. E sabe, queridos, quando o dia mal bate na nossa vida, na nossa casa, porque ele bate, o que tem que estar no seu coração e na sua boca? A palavra. É a palavra. Eu fui essa semana visitar a dona Ângela e era lá na UTI. Então as outras vezes que eu fui, eu levei a espada comigo. Só que dessa vez a Aninha falou: tem que ficar aqui. Pastora, tem que deixar tudo aqui. Onde que a palavra ia comigo? Lá no leito da UTI. Na minha boca. Cheguei lá no ouvidinho dela e falei assim: vamos confessar a palavra de Deus? Vamos. E eu falava e ela repetia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale. Comecei ali e ela começou a falar junto comigo. Naquele momento a Bíblia não estava aberta ao meu lado, a Bíblia estava aberta na minha boca. Então lá fora, na sua casa, com o seu cônjuge, na sua família, no seu trabalho, na sua vivência, a Bíblia precisa estar na sua boca. Abra um parêntese aqui. Cristão não fala palavrão. Nenhum. Na minha casa não entra palavrão. De nenhuma espécie. Ah, mas só um. Não. Deixa o mundo, com as artimanhas dele, falar tudo que ele quer lá fora. Aqui não, Satanás. Aqui não. Então a sua boca tem que reinar coisa do céu. A sua boca tem que ser o vocabulário celestial. É Bíblia, é palavra, é versículo, é tudo isso. Amém, queridos? No verso 12 diz assim, Josafá diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh. Ele disse: os nossos olhos estão postos em ti. E eu preciso correr aqui, meu Deus do céu. Ponto 2, saiba ouvir a voz de Deus. Ponto 2, saiba ouvir a voz de Deus. Chegou um profeta lá e falou assim: ó, dai ouvidos. Cuidado, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, o que você tem ouvido por aí? Cuidado para quem você tem pedido conselho. Cuidado com o Instagram. Cuidado com a internet, com a IA. As primas da IA. Cuidado.
O conselho está aqui. Está na Bíblia. Pastor, eu tenho preguiça de ler Bíblia. Me dá um sono. Me dá também, de vez em quando. Mas eu vejo esse sono e falo, aqui não. Eu vou ler. Quando você começa a ler lá os primeiros livros da Bíblia, você fala assim, não estou entendendo é nada. Senhor, não estou entendendo não, mas eu quero entender. Eu estou aqui, eu quero entender. Fala comigo, Jesus, fala. E você começa a ler lá, quando Jesus faz o povo, quando Deus vai, manda o povo cegar, e os inimigos cegarem, e aí o exército vai... Gente, é coisa do céu. Está tudo aqui. Quem tem dificuldade de ler, põe para ouvir. Eu coloco isso de vez em quando, põe o fone, vou para a academia, fico lá ouvindo. Coloca no ponto 2, no ponto 5. Lê, ouça. Você está edificando o teu espírito. Depósito está sendo colocado no seu coração. Faça isso em nome de Jesus. Pare de dar ouvido a outras vozes. Silencie a voz da exaustão. Nós fizemos aqui uns dias de consagração e eu falei que, queridos, existe um demônio que tem se levantado, que tem cansado o povo de Deus, tem deixado o povo de Deus exausto, sem força para buscar Ele. É ou não é, queridos? Sexta-feira aqui nós tínhamos um pouquinho de gente para orar. Por quê? Porque às vezes a semana foi pesada, foi cansativa, foi exausta, as reuniões, muitas coisas, te deixou fadigado. E deixa mesmo. Mas eu quero te falar que o espírito desse mundo, ele quer sugar as suas energias. E quer que você dê só o resto para Deus. Silencie a voz da exaustão. Elias fez isso, eu vou apenas citar que não dá tempo. Os israelitas do Egito também fizeram, estavam cansados. E isso fez com que eles não ouvissem a voz de Deus. Elias também, quando foi lá vencer os profetas, cansou. O Senhor desejou até a morte, de tanto cansaço. Cuidado. E aí ele não conseguiu ouvir Deus. Achou que Deus estava no terremoto, que Deus estava na tempestade, que Deus estava... Mas Deus falou com voz mansa, ele conseguiu ouvir, discernir. A exaustão sugou tanto que ele não conseguiu ouvir. Cuidado, queridos. Jovens, vocês vão ouvir a voz de Deus. Profetizo esse nome de Jesus. Vocês irão ouvir a voz de Deus nas escolas, nas faculdades, por onde vocês estiverem. Vocês irão ouvir a voz de Deus. E então, diante da adversidade, Deus diz, não tenha medo, essa peleja é minha. Essa peleja é minha. No versículo 17 ele diz, essa peleja é minha. O Senhor tratou com o sentimento deles, tratou a causa deles. Deus estava com eles. Queridos, um grande amargamento, uma grande guerra se pôs. E Deus falou assim, para tudo, Josafá, para tudo. Essa peleja é minha. Eu vou na frente. Você não tem que lutar com espada, com escudo. Eu vou à frente. E então entra o ponto 3 aqui, queridos. Abra sua boca, louve e adore ao Senhor. Josafá, um homem de Deus... então é assim, o Senhor vai lutar por nós? Versículo 18 diz que todos adoraram a Deus. Eles adoraram antes da guerra, no meio da guerra e depois da guerra. Estavam lá os inimigos. Josafá falou assim, vai na frente aí os levitas. Os levitas estejam à frente. Comecem a louvar. Comecem a louvar. Ele deu essa ordem, queridos. E a partir do momento que eles começaram, nós lemos aqui, a dar glórias a Deus nas alturas, glórias a Deus, eu queria pedir para o Ministério de Louvor subir, glórias a Deus nas alturas, glórias a Deus nas alturas, começaram, a Bíblia diz, oh aleluia, que os inimigos ficaram emboscados, desbaratados é destruídos, nenhum sobrou para contar a história. Por quê? Porque eles resolveram louvar ao Senhor. Louvar é arma de guerra. Louvar é arma de guerra. Como eu disse aqui, essa semana eu fui visitar lá a dona Ângela. E eu falei assim, eu vou contar isso para a igreja. Ela falou, pode contar. E essa irmã chegou no hospital com o coração fraquinho, com infecção de urina,
e outras infecções. Começou a tratar, isso vem meses. E então os médicos falaram assim, não tem mais jeito, a gente vai até aqui. Porque o que a gente tinha que medicar, né, Ana? A gente já medicou, a gente já tratou, a gente já medicamentou, não tem mais o que fazer. Agora é paliativo. E eu falei para a Ana, nós vamos orar. E então coloquei lá no grupo da comunidade, os intercessores já estavam orando, queridos. E ela me disse essa semana, pastora, essa semana passada, eu no meio da madrugada, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu fiz uma oração ao Senhor. E eu disse, Senhor, o Senhor me leva, ou o Senhor me cura. E então, queridos, ela sentiu um queimor no coração. Ela falou, pastor, era um queimor que eu não sabia o que era aquilo. Queimava, queimava, queimava. Eu quero te falar que quando você sente isso em você, é sinalização do Espírito que Ele está agindo em você. E ela falou, pastor, eu queria louvar, mas eu não conseguia, porque eu não lembrava. E eu lembrei de uma frase do louvor do irmão Lázaro. E comecei a louvar aquela frase. Queridos, uma frase para Deus é o suficiente. Eu não ouvi da boca dela que ela começou a murmurar, que ela começou a reclamar. Mulher, para de reclamar, mulher. Para de murmurar do seu marido, da sua casa, do seu filho, de tudo. Para com isso. Ensina o seu homem a ler a Bíblia. Cai não. Ensina o seu filho a ler a Bíblia. Para de reclamar, para de ser boca de Satanás. Você está reclamando, os demônios estão vindo tudo junto. Eu já testemunhei aqui que o demônio veio na minha casa quando eu começava a reclamar. E não vem só um, não. É uma legião. Né, Gabi? Te contei esses dias. É uma legião. E eles não brincam, não. São organizadinhos. Vem tudo juntinho atrás do outro, querendo destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir a sua vida. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Enquanto ele não vê isso, ele não vai sossegar. Cuidado, mulher, o que você anda falando na sua casa? Marido, se atente à voz da sua esposa. Se atente ao que ela está sinalizando. Muitas vezes, marido, a gente não fala não. A gente sinaliza com a nossa postura, com o nosso rosto. Às vezes você está tão mergulhado nos seus problemas, das muitas coisas a fazer, que você não olha para sua esposa e vê o que ela está passando. Se atente. Parem, queridos, de dar lugar à carne, à carnalidade na sua casa, no seu lar. Parem com isso. Em nome de Jesus. A gente vê se o pecado é com a palavra na nossa vida. Eu venço é com campanha. Glória a Deus pelas campanhas. Mas o que muda a pessoa, a Bíblia diz que você é limpo pela palavra. É pela palavra. Por ela. Então, manda embora essa preguiça. Dá um chute nessa preguiça aí. Dá um chute nessa preguiça. Então, ela começou a louvar lá na UTI. E no outro dia, queridos, os médicos vieram e falaram: que é isso? O que aconteceu com a senhora? A senhora está reagindo sem o antibiótico do coração. A senhora está reagindo. O que está acontecendo? Veio psicóloga, dona Ana, estava lá, veio a psicóloga, dona Ana, sei lá o que está acontecendo. É Deus, querida, é Deus, é Deus. Falei, nós só não grita aqui porque senão eu vou escandalizar. Mas nós é daqueles que gritam, sapateia e rodapia. Queridos, Deus faz o impossível acontecer. Aquela mulher tirou da boca dela uma palavra de morte e começou a falar uma palavra de vida. Está na hora de você levantar a sua cabeça. Está na hora de você levantar a sua voz e dizer: Senhor, essa peleja não é minha. Essa peleja é sua, Senhor. Senhor, eu não estou vendendo. Eu não estou vendendo, Senhor. Mas o Senhor vai vender por mim. O Senhor vai vender por mim, Pai.
O Senhor vai na frente. O Senhor vai prover os melhores compradores e pagadores, Pai. Porque o Senhor vai por mim, Pai. O Senhor vai por mim. É assim que tem que ser, queridos. Nessa manhã, eu quero te provocar, mas você vai levantar do seu lugar agora. Vamos levantar. Eu quero te provocar espiritualmente a você abrir a sua boca. E vamos agora fazer essa confissão aqui. Coloca aqui para mim, por gentileza, Lucas. Aleluia. Aleluia. Ó, nós vamos ler juntos essa confissão que Josafá nos ensina nesse livro de Crônicas. Pois a peleja não é minha, é do Senhor. E nós vamos falar 3 vezes. Pastora, por que 3? Porque eu gosto de falar 3 e eu acho que Deus vai ouvir com 3. Vamos lá? 1, 2 e... Pois a peleja é do Senhor. Pois a peleja não é minha, é do Senhor. Pois a peleja não é minha, é do Senhor. Você vai pelejar, é pelo Senhor.